Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje é um grande prazer estar aqui no TED-B falando para vocês a respeito de dados e algoritmos e a sua importância na sociedade moderna. É bastante já entendido o que nós vivenciamos nos últimos anos ou nas últimas décadas em termos de ciência da computação. A partir de um acúmulo bastante significativo de dados e da evolução dos algoritmos que vem acontecendo continuamente nos últimos 70, 80 anos, aliados a um aumento do poder computacional gigantesco observado nas últimas décadas, nós alcançamos o que hoje se chama de inteligência artificial. A inteligência artificial ela já é presente em vários cenários de aplicação, desde viagens, saúde, compras, finanças, a sua própria casa tem se tornado inteligente, carros autônomos e toda sorte de mecanismos de navegação, segurança e até arte. Cada vez mais nos surpreendemos com o quanto a inteligência artificial tem atuado na nossa vida e, em muitos casos, espera-se que melhore a nossa vida, melhore a qualidade de vida da população, as organizações e os serviços. Entretanto, recentemente nós temos observado algumas mudanças. Uma percepção que nem sempre o uso da inteligência artificial ele traz apenas benefícios. Por exemplo, está em curso toda uma revolta dos entregadores da cidade de Nova York. Por quê? Porque cercados pelos algoritmos, monitorados a todo tempo pelos algoritmos, com a sua produtividade escrutinizada em grande detalhe e sendo ou recompensados ou punidos por esses algoritmos, cada vez mais esses entregadores começam a se questionar até que ponto vale a pena trabalhar nesse tipo de serviço. Além de todos os riscos que eles correm em realizar este trabalho, também tem que, de alguma forma, estar a todo tempo atentos ao que os algoritmos podem fazer e como que eles podem julgá-los na sua atuação, a despeito de vários outros fatores que possam ser relevantes nesse processo. Um outro caso também recente foi a respeito de uma discussão quando a empresa Amazon, que é hoje uma das maiores ou a maior empresa de logística dos Estados Unidos, ela propõe um microgerenciamento dos seus funcionários. Ou seja, funcionários sendo acompanhados, sendo instruídos, sendo alertados o tempo todo sobre a sua produtividade, sobre não estarem parados, sobre estarem cumprindo com as determinações da empresa, até por onde eles devem caminhar para realizar as suas tarefas. O que nos ocorre quando nós ouvimos um cenário como esse? Ocorre que beira a desumanidade. Nos lembramos aqui dos tempos primários da Revolução Industrial e de todo tipo de crueldade que era realizado para manter a produtividade das indústrias e das empresas. Agora, numa roupagem diferente, agora acompanhado e instruído por um algoritmo, que, além de tudo, ainda tem uma capacidade de alterar os parâmetros, as funções, objetivos, os alvos a todo momento. A partir daí, alguns conceitos têm sido trabalhados e começaram a surgir como extremamente importantes nesse cenário. Eu vou citar 3 deles. O primeiro é a chamada justiça algorítmica. A justiça algorítmica, ela prega que a saída dos modelos não podem ser discriminatórias ou enviesadas. Os casos mais clássicos de justiça algorítmica estão associados, por exemplo, a racismo. Aqui à direita eu coloquei um desses casos onde o sistema ele julgou muito mais perigoso alguém que seja da raça negra, independente da sua ficha corrida, do que alguém que seja da raça branca. E isso foi demonstrado publicamente. Hoje em dia há um grande debate sobre as questões de justiça algorítmica e uma série de técnicas já foram propostas tanto para melhorar a justiça quanto para detectar a ocorrência de injustiça.
Um segundo aspecto é a responsabilidade algorítmica. Ou seja, a partir do momento que um algoritmo passou a tomar decisões, de quem é a responsabilidade? Um exemplo bastante debatido hoje em dia é relacionado a sexismo. Ou seja, foi detectado que vários algoritmos de recrutamento, eles possuem um viés sexista, tendendo a escolher, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, homens brancos e pagando mais por essas escolhas. Então, há toda uma discussão de quando um algoritmo comete tal falha, de quem é a culpa? É de quem encomendou o algoritmo? É de quem desenvolveu o algoritmo? É do próprio algoritmo que, por exemplo, pode reagir a aspectos de oferta e demanda ou até em relação aos dados que ele utilizou originalmente? Ou é uma combinação de todos esses fatores? Como que nós podemos, então, determinar de quem é a responsabilidade? Essa discussão ocorre em vários outros cenários, como, por exemplo, dos carros autônomos. Quando há um acidente e alguém é ferido ou é morto, de quem é a culpa? Como que nós podemos identificar exatamente de quem é a culpa nesse cenário? E um terceiro aspecto que é muito interessante também é o da transparência algorítmica, que pressupõe que um humano deve entender a saída do modelo. Todos já podemos ter ouvido falar aqui dos algoritmos caixa preta e do risco que muitas vezes eles representam por não necessariamente trazerem a melhor resposta. A transparência algorítmica é uma resposta a isso, no sentido de que não basta que você gere uma resposta, mas você tem que explicar o porquê a resposta é aquela. Essa explicação, a possibilidade dos resultados dos algoritmos serem interpretáveis, ela é fundamental hoje em dia e vem sendo cada vez mais reconhecida como importantíssima para a plena adoção e efetividade da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, há uma notícia recente da Nova Zelândia que, para melhorar a utilização de algoritmos, ela passa a exigir uma série de pressupostos de transparência desses algoritmos. Quando nós pensamos em termos da justiça algorítmica, se houvesse transparência, as injustiças talvez ficassem mais evidentes. Se nós pensamos em termos de responsabilidade algorítmica, se houvesse transparência, talvez ficasse mais fácil entender quem são os responsáveis quando a utilização de um algoritmo leva a um problema. Mas todos esses aspectos e outros que hoje não vou falar aqui, eles ainda estão em desenvolvimento. A grande maioria dos algoritmos, eles não respeitam esses aspectos éticos e valores humanos em termos dos algoritmos. Vamos falar mais sobre isso. Onde está o problema? O problema é que esses algoritmos, por exemplo, os algoritmos preditivos, de classificação, de regressão, eles otimizam funções objetivas que são baseadas em métricas de negócio. O lucro, a precisão, a acurácia, a revocação, e não levam em consideração aspectos éticos e valores humanos. Então não é de se surpreender que o resultado seja exatamente uma violação, um desconforto, a atuação do algoritmo em contraponto à atuação humana e não o algoritmo como um fator de empoderamento da melhoria da qualidade de vida e da sociedade como um todo. E como que isso pode ser resolvido? Na verdade, já existem algumas propostas, mas muitas outras ainda podem ser elaboradas, tendo em vista que o tema é super vasto. Tá? O que nós vemos aqui como uma solução é a necessidade de que essas várias violações de aspectos éticos e direitos humanos, eles sejam caracterizados e entendidos. Que os conceitos já adotados pela sociedade e pelas nações, eles possam ser quantificados e qualificados no âmbito da atuação do algoritmo. Um aspecto que é fundamental, considerando que esses algoritmos eles são baseados no grande volume de dados que já existe e que é utilizado para a construção dos modelos, é verificar e balancear esses dados de forma que os dados não levem para o que é aprendido pelos algoritmos essas violações. Também
se faz necessário que, a despeito dos 2 primeiros passos, esses algoritmos incorporem nas suas funções objetivos, nas suas restrições, aspectos éticos e valores humanos. De forma que, na ausência de dados ou na ausência de informações, eles não gerem algo que seja problemático, algo que seja complicado nesse sentido. E, finalmente, mesmo que tudo isso seja cumprido em termos de projeto, em termos de implementação, é necessário avaliarmos continuamente as saídas dos modelos. Então, é um processo cíclico, contínuo e que tem tudo para revolucionar essa indústria que já tem trazido tantas mudanças para a nossa sociedade. Em suma, o que nós podemos falar? Que dados e algoritmos eles vieram para ficar. Esse novo paradigma do aprendizado, em contraponto à programação, ele deve continuar tendo em vista a grande aplicabilidade e o potencial que ele possui. Ética e valores humanos são fundamentais nesse cenário. E aqui nós notamos, através de poucos exemplos, que vários dos sistemas atuais eles são insatisfatórios. E qual que é a consequência disso? A partir do momento que nós passamos a nos preocupar com aspectos éticos e valores humanos na construção desse algoritmo, aquilo que inicialmente era um temor, era uma expectativa de que esses algoritmos substituiriam os homens, perde um pouco o seu impacto. Por quê? Porque para que esses aspectos éticos e valores humanos efetivamente passem a constar desses algoritmos, o humano ele é reinserido no loop, mas ele é reinserido em um outro patamar, em um patamar de ser empoderado por esses algoritmos, de poder desempenhar outras funções e de forma mais eficaz e eficiente. Por isso que nós acreditamos que a solução desses problemas que foram colocados, ela passa por revisitar todos os algoritmos, revisitar todas as atuações que nós temos aqui em relação à construção desses sistemas. E surgem então oportunidades em todos os níveis e áreas, numa lógica que, diferentemente do que muitos pregam, ela não é divergente em termos de promover a exclusão e promover o alijamento da sociedade, mas em sim de promover a sua melhoria e o seu crescimento. Era isso que eu tinha a falar para vocês, agradeço muito a atenção e muito obrigado mais uma vez pelo convite.